Seja bem-vinda. Só ajeitar um negocinho aqui para ver se não fica torto. Fê, depois fica torto, tá? Você tem aí um trabalho a resolver. Boa tarde, Marta. Boa tarde a todas. Dilce, a todas, a todos. Então, hoje a gente vai falar sobre a jornada da inovação. Vou começar a apresentar aqui para vocês. Aqui. A internet tá uma carroça hoje, gente. Senhor, que agonia que dá. Como a gente precisa, né? Hoje em dia, como é necessário ter uma internet boa. E hoje ela tá aqui, ó. Girando, girando. Tá 2 por hora. Vocês estão vendo aí já minha tela, certo? Olha como tá lento. Ai, ai, ai. Tá bem devagarzinho. Mas é o que temos, né, gente? É o que temos para o momento e assim a gente vai caminhando. Bom, então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Cristine, sou CEO e idealizadora do Viva, que é um projeto educacional inovador, né? A gente fala tanto de inovação, por isso que hoje o nosso tema vem de encontro com isso, que é a jornada da inovação na escola. O que eu preciso para inovar, né? Como que é tudo isso? Por que hoje se fala tanto em inovação? Na necessidade, na verdade, acho que essa é uma pauta muito recorrente, que não é de hoje, já tem um tempo que eu venho discutindo sobre isso, estudando, que eu participando de congressos, de feiras, de palestras, eu percebo uma pauta constante, mas ao mesmo tempo tão difícil, né? Como que a gente encontra tanta dificuldade para conseguir inovar as nossas práticas, a forma como a gente gostaria de trabalhar. E aí eu trouxe aqui como uma primeira reflexão a questão da pandemia, né, do novo coronavírus. Eu entendo que esse é um momento, nós estamos vivendo um divisor de águas. A questão da pandemia, ela vem para mudar, né, para os nossos olhares, para a gente realmente repensar a forma como a gente está fazendo educação, quais são as demandas dessa geração, né? A gente já vinha ouvindo e estudando sobre a educação 4.0, sobre as metodologias ativas, as novas abordagens em educação, e hoje essa temática se torna muito mais presente e urgente, né, por conta do coronavírus que veio, com o fechamento das escolas, veio e realmente esfregou na nossa cara a necessidade da gente repensar o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e onde nós queremos chegar. Eu acho que quando a gente fala de inovação, a gente tem que olhar um pouco para isso, né? Onde eu estou e onde eu quero de fato chegar. E a pandemia, ela realmente coloca o mundo em 2 momentos. Assim como outros fatos históricos que a gente vê ao longo da história da humanidade, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, são momentos históricos aí que marcam, que realmente rompem com a forma como a sociedade estava organizada, e a gente tem que repensar, a gente tem que canalizar esforços aí para nos organizarmos de uma nova maneira
de forma a atender essa nova sociedade, né? Porque novas demandas, novas necessidades surgem quando a gente tem um momento como o que nós estamos vivendo. Então, acho que a pandemia, ela vem e ela marca, é um momento histórico que nós estamos vivendo, que marca a necessidade, agora não tem mais jeito, né, da gente realmente repensar e reavaliar a forma como a gente trabalhou até hoje, como a gente fez educação até hoje. Então, o primeiro convite é a repensar essa temática, a repensar tudo isso. O segundo ponto de reflexão que eu trouxe aqui foi como me reinventar, então, em meio a tantas mudanças, né? Às vezes eu vejo alguns diretores, alguns gestores que falam, mas já está tendo tanta mudança, eu acho que não é hora de mudar. Se essa não for a hora de mudar, qual vai ser a hora, gente? Qual vai ser a hora de realmente... o pai hoje, ele sente a necessidade, o pai entrou na escola, o pai percebeu que o filho está aprendendo da forma como o pai aprendeu lá atrás, e o mundo quase não mudou, né? Mudou quase nada de 20 anos para cá, né? Então, super ok a gente continuar com a educação de 20 anos atrás, né? Então, claro que não, claro que a gente precisa modernizar, a gente precisa olhar para essa sociedade de hoje, olhar para o aluno de hoje e pensar para que aluno que eu estou fazendo a minha escola, né? Que a minha escola vai atender que demanda, que aluno que é esse, para qual sociedade que eu quero formar, a pré ou pós-pandemia, né? Então, a gente está nesse momento de transição e é o momento de fazer as mudanças que precisam ser feitas na escola, é revisitar tudo que a gente já fez até hoje e entender, né? Se eu olho para a educação, para esse momento que nós estamos vivendo aí da pandemia, tudo, principalmente o ano passado. Se eu trabalhei super tranquilo, se foi uma transição fácil até de lidar do presencial para o online, para o fechamento das escolas, pode ser que eu já estivesse ali no momento certo, pode ser que eu tenha já uma cultura digital bacana na escola e isso tudo vai favorecer aí o trabalho dos diretores, dos mantenedores e dos professores, né? Agora, se o que eu vejo que a grande maioria realmente se desestabilizou, percebeu, de repente, o quanto os alunos estão... o quanto eles precisam desenvolver mais autonomia, a capacidade de pesquisa, de leitura, de interpretação, enfim, todas essas deficiências, eu acho que nesses momentos de crise, elas são destacadas, né? E a gente precisa, de fato, olhar para elas e depois olhar para dentro e falar o que eu estou fazendo e como que eu posso repensar aqui a minha prática, quais são os aspectos que precisam de atenção, né? E aí eu vejo também muita gente perguntando, eu quero inovar, né? Pensando, eu quero inovar, mas por onde que eu começo? De onde que eu parto? Para onde que eu vou? Né? Eu acho que essa é uma angústia muito grande, porque é muito difícil inovar sozinho. Quando você não tem tanta certeza, quando o seu time, de repente, não está tão alinhado, os professores, você tem uma parte da equipe que é resistente, outra que é mais ousada, ou de repente a sua equipe inteira é mais resistente. Então, como que você consegue repensar, como que você consegue estabelecer um plano de mudança, de inovação? E aí é um pouco disso que eu quero trazer aqui hoje para a gente refletir juntos, né? Eu trouxe aqui um checklist do plano de inovação curricular que eu trago no meu livro, que eu já contei aqui para vocês, tá? Que eu falo sobre metodologias ativas. E aí, no capítulo 7, que tem como título Os Caminhos para a Inovação. Então, aqui eu apresento de uma forma mais estruturada, mais organizada, como que eu posso repensar a minha prática e começar a inovar, né? Então, eu organizo esse checklist, eu organizo essa estrutura em 8 passos, em 8 momentos aí que eles, na verdade, vão e vêm, né? A gente sempre tem que olhar, nada é estanque, nada é... eu vou planejar e vai sair exatamente como o planejado. Eu espero que não, eu espero que você tenha que replanejar
que revisitar o seu plano diversas vezes, porque aí sim você vai estar olhando para a sua comunidade, porque aí sim vai estar sendo um trabalho colaborativo. Eu não acredito numa inovação de cima para baixo, verticalizada, mas sim horizontal, de forma que todos colaborem, que todos participem. Eu acredito que quando a gente faz uma reestruturação desse tamanho, a gente precisa envolver todos os agentes, né? A gente precisa trazer toda a comunidade escolar para essa nova visão, porque todo mundo vai ser impactado, então todo mundo precisa estar ciente e precisa contribuir. Eu vou contar um pouquinho aqui sobre cada aspecto disso. Então, falando um pouco sobre o propósito da escola, e aí eu trouxe alguns trechos, né, que a gente pode, que são aqui reflexões para a gente dar um pontapé para a discussão, e eu queria que vocês participassem também, podem abrir o microfone em qualquer momento. Eu falo sempre que cada escola, cada diretor, cada gestor está num momento de inovação diferente, e isso é super ok, né? Cada um tem uma forma de enxergar tudo isso, uma maturidade para entender em que momento que está e como vai conduzir esse processo de inovação. Então, o primeiro aspecto que eu trago aqui é a questão do propósito da escola. Que aluno se quer formar? Quais são os objetivos da escola? Como ela quer ser reconhecida, né? Então, não existe uma fórmula mágica, não existe uma escola inovadora com um formato, você tem vários formatos. E é possível olhar para diferentes lugares, né? Eu acho que essa pluralidade é super importante, especialmente para a família. Então, não é porque uma escola é inovadora, toda escola inovadora é igual? Não. Assim como toda escola tradicional, montessoriana, construtivista, também tem as suas particularidades. Nós temos uma cultura, uma veia inovadora, mas cada uma tem ali a sua pegada, né? A forma como realmente entende que onde está o seu DNA, o seu propósito. Então, aqui, a gente vai olhar muito para aquela escola, de repente. Minha escola é mais voltada para a consciência ambiental, para o meio ambiente, olha muito para a questão da sustentabilidade, da reciclagem. É uma escola inteligente, né, no sentido de captação de água, por exemplo, que tem essa preocupação, que quer olhar para isso, perfeito. É assim que ela quer ser reconhecida. Então, esse é o seu DNA, e aí todas as outras ações, elas vão ser direcionadas para isso, né? Então, de repente, bom, se a gente tem esse viés, a gente não pode ter desperdício de papel, de repente. E aí eu não posso colocar mais, incrementar mais o meu pedagógico com ações tecnológicas, com plataformas e tudo mais, para reduzir o consumo de papel? Pode ser bacana. Será que eu vou buscar parceiros e tudo mais que tenham essa mesma visão? Que tenham uma preocupação com o meio ambiente ou social, enfim, né? Mas que tipo de parceiro também vai entrar? É igual quando a pessoa se torna vegana, né? E aí ela começa, então é um estilo de vida, não é só a alimentação. A alimentação é um dos pilares, mas ela passa a usar produtos que não são testados em animais, ela se preocupa com isso, desde o shampoo, a roupa, né? Se ela só consome de empresas conscientes, então é realmente um estilo de vida, e aí é o estilo de escola. Então é importante olhar para isso. Não, a minha escola quer ser reconhecida como tecnológica. Eu acho que o mundo tem que olhar para a tecnologia, nós estamos hoje numa era tecnológica e não faz sentido não olhar para a tecnologia. Ok, então a sua escola, se você quer que ela tenha esse reconhecimento, então você vai ter que investir em quê? Em tecnologia. Não dá para falar que a minha escola vai ser tecnológica, por exemplo, se eu tiver uma banda larga ruim, se eu não tiver conectividade, né? Eu não posso falar em tecnologia, eu não posso dizer que a minha escola tem a cultura digital ou que ela vai ser tecnológica usando agenda de papel. Percebe? Então, é isso que vai trazer, essa é a espinha dorsal que vai mostrar o caminho para onde que você vai conduzir
tanto os professores quanto os fornecedores, enfim, o que vai ser o discurso da escola, né? Qual vai ser esse olhar mesmo. Então, aqui são alguns exemplos de por que eu tenho que olhar para isso. Vai ser uma escola humanista? Ou ela já é, né? E aí olhar para isso. O que tem que ser? A partir do propósito da escola, a gente vai olhar para os valores. Quais valores serão mantidos? Quais serão repensados ou inseridos? Então, pensando em uma inovação, novos valores também podem ser incluídos, repensados. É o momento de reestruturar, avançar, libertar-se das crenças limitantes, do que um dia foi importante e talvez hoje não seja mais, né? Então, às vezes, eu acho que é um momento dessa virada de chave. Se não for agora, gente, o mundo está mudando, né? É o momento de fazer essa virada. Os pais têm essa expectativa também de mudança, porque eles estão mudando a forma de trabalho deles, eles já perceberam, hoje eles estão mais inseridos na escola, então algumas queixas que vocês podem estar recebendo, ou aquela vontade, às vezes, de fazer diferente, agora é o ensejo, agora é o momento de realmente colocar em prática, tá? Então, é isso, se eu estou fazendo tecnologia, se eu vou olhar para isso, quais são esses valores, né? Então, eu vou olhar aqui para cyberbullying, por exemplo. A questão da cultura digital, ela tem que estar em todos os momentos, ela tem que estar em todos os espaços da escola. Como eu disse, não adianta eu falar de tecnologia, de repente, com o meu aluno, só que os meus processos internos serem analógicos, né? Que coerência, peraí, como é que é isso? Né? Que valores serão esses, a partir de agora, que eu vou, de fato, incorporar a proposta pedagógica da escola. Então, e aí, se eu tenho também um olhar para uma cultura de inovação, eu quero ser reconhecida como uma escola inovadora. Uma escola inovadora é uma escola que está o tempo todo em busca de inovação, que ela está se reinventando, que ela não tem medo de quebrar paradigmas, ela não tem medo de chegar para o pai e mostrar que ela tem um posicionamento. Ela sabe o que ela está fazendo, como ela quer ser, como ela quer trabalhar, como ela quer se desenvolver. Então, isso tudo vai fazer parte do discurso. Desde da minha fachada, isso tem que ficar visível, né, até todos os processos. Essa jornada do cliente, né, a jornada do pai dentro da escola. A hora que ele fala com o porteiro, eu sou uma escola super inovadora, não sei o que, não sei o que lá, e aí todo mundo, o porteiro está com aquele uniforme, com o uniforme de 1960, né, da década passada. Faz sentido? Né? Então, a escola tem que respirar aquilo que ela é. Se ela é inovadora, ela tem que respirar essa inovação. Isso, gente, não é do dia para a noite, não é num passe de mágica, não precisa, né, ficar, eu vejo que às vezes, ai meu Deus do céu, mas aí é muita coisa, não vou nem começar a mexer com isso, que vai me dar muito trabalho, né? A ideia não é essa, a ideia é aqui sistematizar, organizar. Você pode construir esse plano que ele pode durar 2 anos, 3 anos. Mas quantos anos você tem em escola? Faz quanto tempo que você é gestor da escola? Né? A escola existe. Minha escola já existe há 50 anos. Gente, uma escola de 50 anos, 5 anos é nada. Né? E por que não essa transição, esse processo de inovação, ele pode ser dividido em etapas. O ideal é que seja dividido em etapas. O que é possível fazer agora? O que eu já vou olhar nesse momento? Então, eu posso ter uma etapa de curto, outra de médio e outra de longo prazo. Eu consigo organizar, né, esse processo de inovação dentro de um cronograma, dentro de uma expectativa aí que você coloca. Eu não tem como, Cris, né? Eu acho super legal tudo isso que você está falando, mas não tem como investir em tecnologia, mudar a fachada, mudar o uniforme do porteiro, não, é muita coisa. E não precisa ser tudo ao mesmo tempo, tá? Mas eu acho que uma coisa que é muito forte aqui é libertar-se de crenças limitantes. Ah, mas os meus professores não sabem. Ah, mas os meus professores... eles estão aqui há mais de 20 anos, eles não vão se adaptar com isso. Quem imaginava que a gente ia ter que se adaptar com aula online? E todo mundo se adaptou.
né? É pelo amor ou pela dor. Então, quanto antes a gente começar a trazer essas pinceladas, esses olhares e tudo mais, até para você avaliar quem que vai estar junto com você nessa jornada. Quem que vai abraçar essa causa? Né? Quem que, é claro, cada um está num momento diferente, pode ser que aquele professor que no início ele vai ser super resistente, depois ele vai ser o que mais vai abraçar e que vai dar mais resultado para você. Né? Eu acho que todo mundo merece um voto de confiança e tudo mais, mas esse planejamento ele precisa começar a acontecer e sair do papel. Outro ponto aqui é a estruturação da inovação. Então, lá na página 114 diz que a inovação curricular não se faz de forma descontextualizada e muito menos isolada. É um pouco disso que eu estava falando, que as coisas precisam se conversar. Um projeto esporádico ou a mudança na posição das carteiras não torna a escola inovadora, mas sim, o que torna é um conjunto de ações coerentes, conectadas, né, que haja continuidade de um ano para o outro, que o pai, por exemplo, ele veja que a escola ela é inovadora da fachada, a roupa do porteiro, a forma de comunicação, né, que não é mais analógica, de repente, ao site e a sala de aula. Então, como que eu olho para tudo isso, sabe? Não é uma ação isolada que faz a escola ser considerada ou reconhecida como uma escola inovadora, né? Ah, não, mas olha, eu fiz uma sala aqui, um laboratório maker, sensacional, não sei o quê, mas a aula continua expositiva. Como é que é isso, né? Quer dizer, fazer as coisas para inglês ver, fazer para o pai ver, isso não se sustenta. Né? Então, eu acho que hoje os pais também estão muito mais críticos e a gente tem que fazer as coisas com muito mais responsabilidade, né? Uma responsabilidade social que a escola tem. Então, essa contextualização, e todo mundo tem que saber que a escola está passando por esse movimento, desde a limpeza até a gestão, a família, todo mundo tem que fazer parte dessa nova construção. Porque aquilo que às vezes o gestor está focando, o gestor foca numa ação que às vezes o pessoal lá do financeiro, às vezes a menina do atendimento fala, não, mas olha só, quando o pai vem conhecer a escola, ele observa tal coisa, eu acho que nisso a gente não poderia mexer, né? Ou, olha, teve pai que já comentou sobre tal coisa, sobre aqui falta isso, ou falta aquilo. Então, é importante trazer todo mundo para conversar, para fazer parte disso. A família, são os alunos, ouvir o aluno. Como que você acha, o que você acha que a gente pode acrescentar aqui na nossa escola? Né? O que você mais gosta aqui? O quanto que você tem parado para ouvir o seu aluno? Né? E o quanto você pode trazer de reconhecimento até do quanto esse aluno pode ser importante nessa virada, nesse movimento todo. Né? As crianças são super autênticas, elas vão falar, às vezes até mais que os pais, né? São eles que estão no processo. Então, para mim, assim, uma escutativa, um trabalho colaborativo, participativo, onde a criança ela realmente faz parte desse processo de construção, aí sim faz sentido. Porque às vezes você está olhando para um lado e vem um aluno e ele tem uma baita ideia, né? E aí ele muda completamente. Uma das coisas que a gente tem feito no colégio, acho que eu já comentei aqui com vocês, é sobre as comissões. Então, repensando, porque é isso, né? A minha escola, por exemplo, ela é inovadora. E por ser inovadora, ela está aberta à inovação o tempo todo. Nada está fechado, nada do que foi planejado, do que foi estruturado em algum momento, ele está padronizado e nunca mais vai mudar. Ao contrário, a gente está o tempo todo repensando onde a gente pode melhorar. Olha só, esse projeto deu super certo, a gente continua desse jeito, ou a gente dá uma aprimorada aqui, mexe nisso, mexe naquilo. Então, e os alunos, eles fazem parte dessa construção. E aí nós fizemos as comissões, então, né? Então, a gente tem a comissão de pais,
a comissão do aluno, principalmente por estarmos aí nesse rodízio, e muitos alunos estão em casa, principalmente os mais velhos, eles ainda não retornaram, eles se adaptaram muito bem ao online, e aí a gente quer saber, porque a gente está distante desse aluno, né? Então, principalmente, só no momento de aula, a gente não consegue, quando a gente perde, né, esse olhar, esse tete-a-tete, esse convívio com o aluno, eu acho que esse é o maior prejuízo que a gente tem. E aí, quando a gente consegue se aproximar novamente desse aluno e entender o que está passando aí do outro lado. Então, por exemplo, uma discussão que é muito recorrente mas os alunos não abrem a câmera, né, na aula. Como que eu sei que o aluno continua lá, se ele não está e tudo mais? Se nós trazemos esse aluno para perto, vamos dividir com eles a responsabilidade. Pessoal, e aí? Como que a gente faz essa questão das câmeras, hein? Como que se sente o professor? Vamos confrontar? Vamos pedir, de repente, para os professores gravarem vídeos bem honestos, assim, contando como eles se sentem quando eles estão dando uma aula com todo mundo com a câmera fechada, igual eu aqui, gente, vocês estão todos com a câmera fechada, tá? Gosto não. Eu não gosto de ver a cara de vocês. Não é na aula que a gente percebe se o aluno está com cara de interrogação, se você está falando demais, se você... só de balançar a cabeça já é uma interação. Aqui eu não vejo nenhuma cabeça balançando, porque não tem ninguém aparecendo. Então, é solitário para o professor, ele não consegue ter feedback, né? E aí, essa é uma dor recorrente do professor, e aí trazer o aluno, por exemplo, para ajudar a resolver isso, é excelente, porque o aluno vai contar, sabe o que acontece? Eu sempre vou ouvir, eu posso participar pelo chat? Eu posso ir respondendo, legal, gostei, já é uma forma de feedback também, né? Então, a gente já vai aqui identificando uma forma de entender se você está sendo acessível, se a sua fala está sendo contundente, está chegando do outro lado como você espera. Então, essa questão da comunicação, ela é muito delicada. E aí, esse é um dos aspectos, por exemplo, que a gente vai conversar lá na nossa comissão de alunos. E eles vão trazer ideias surpreendentes, né? Se permitam, né, fazer isso e realmente ouvir os alunos, porque vai fazer toda a diferença. Um outro aspecto que eu coloco lá nesse checklist é em relação aos espaços de aprendizagem. Eu sempre falo isso, né, que qualquer ambiente pode se tornar um espaço de aprendizagem, desde que haja intencionalidade pedagógica. Às vezes, a sala de aula, sem intencionalidade pedagógica, ela não é espaço de aprendizagem. A gente descobriu que o aluno saiu da escola, né? Literalmente, ele não está presencialmente, fisicamente dentro da escola, mas ele continua aprendendo. Então, quais são esses espaços de aprendizagem, né? Que hoje está sendo o quarto, a sala do aluno, enfim, a casa dele está sendo um dos espaços de aprendizagem. Mas dentro da escola, a gente tem desde a cozinha, a portaria, a fachada, a frente ali da escola, o entorno é um baita espaço de aprendizagem. Aquela praça que tem na esquina, sabe? Que ela pode ser explorada com os alunos, né? A gente sabe, hoje, claro, com a questão da pandemia, você tem aí uma série de dificuldades, mas nada impede de você explorar esses outros espaços. O ambiente virtual, ele também é um novo espaço de aprendizagem, hoje muito mais utilizado, né? Então, eu uso desde aplicativos, plataformas, vários recursos que eu tenho, a própria vídeo, olha, gente, aqui no espaço de aprendizagem, certo? Um museu, o YouTube, todos esses conteúdos que são acessados pelos alunos, que geram conhecimento, são ambientes de aprendizagem. Então, desmistificar essa coisa de que o aluno só aprende dentro da sala de aula, com a mediação do professor, né, dando a mão ali para o professor. Aí eu falo de desenvolver um aluno autônomo, só que eu não aceito
o aluno, por exemplo, caminhar sozinho. Ele precisa... não, gente, ó, vamos fazer todo mundo junto. Vamos fazer atividade todo mundo ao mesmo tempo. Vamos lá, exercício 1. E aí, o que vocês acham? Qual que é a resposta aqui? Ah, muito bem, legal, não sei o quê. Né? Eu estou propiciando personalização da aprendizagem. Como que eu estou propiciando a exploração e o enriquecimento da minha aula dessa forma? Então, é preciso reconhecer aí outros espaços, outras dinâmicas, né? O quanto uma entrevista com os colaboradores da escola, uma entrevista agora com o online, olha como é bacana, né? Como que eu integro o presencial com o online? Então, de repente, eu estou falando lá sobre a cadeia alimentar e vou entrevistar uma nutricionista, a nutricionista da escola. A gente quer fazer um bate-papo lá com a nutricionista, vamos apresentar o que a gente come no nosso dia a dia. A nossa rotina pode ser um baita recurso de aprendizagem, né? Quando o aluno ele vai anotar, por exemplo, ali todas as refeições que ele faz no dia, para depois, nesse bate-papo com a nutricionista, a gente explorar, né, o que eu posso incrementar, o que eu posso retirar, que é diferente de quando a gente fala ou de quando o pai fala, né, gente? Então, é o reconhecimento aí desses profissionais ou de um familiar que possa contribuir, né? E aí vai ser todo mundo lá pela vídeo, seja quem está na escola ou seja quem está em casa, olha lá, utilizando este recurso como mais um espaço de aprendizagem, né? E reconhecer que todos eles dentro da escola também vão ser utilizados. E aí, olhando para isso, por isso que tem que estar tudo articulado, por isso que tem que estar conversado ali com todos os setores da escola. Por exemplo, a tia da limpeza. Olha só, se eu reconheço que todo espaço é um espaço de aprendizagem, e aí eu passo a incorporar da minha didática, no meu planejamento, a utilização desses espaços, quer dizer que eles serão mais utilizados. E aí, por exemplo, a tia da limpeza, ela tem que saber que o pátio não vai estar disponível o tempo todo para ela limpar. De repente, eu vou precisar de um cronograma agora para utilizar esses diferentes espaços, ou ainda não? Não sei, depende de cada escola, depende da quantidade de espaços que você tem, né? A própria sala de aula pode ser um espaço de aprendizagem extremamente rico ou pobre, né? Depende de qual a intencionalidade que eu estou colocando aí na sala de aula, né? Que tipo de recurso que eu acho que vai favorecer as descobertas, as investigações, esse trabalho que eu quero desenvolver a partir de agora. E aí, de repente, a tia da limpeza, ela tem que saber disso, por exemplo, porque pode ser que na sala agora tenha terra, tenha como é que chama aquilo? Aquário, com um peixinho beta ali, que virou o mascote da sala, porque a professora estava trabalhando animais aquáticos, e aí ela trouxe o peixinho, e agora eles vão cuidar do peixinho, dar comida para o peixinho, e de repente vai ter que lavar e tudo mais, né? Ou eles vão plantar em algum momento, enfim, aí vai ter terra, eles vão fazer atividades mais coloridas, utilizando diferentes materiais, e pode ser que caia material no chão, enfim. Então, quando isso é compartilhado, né, esse entendimento, você evita lá na frente depois reclamação. Ah, mas essa professora, ó, agora não dá mais. Né? Então, do financeiro reclamar que agora tem que comprar peixe. Onde já se viu, gente? Né? Não tem dinheiro nem para pagar as contas, agora tem que comprar peixe. Então, coisas têm que estar conectadas. Faz sentido isso para vocês que eu estou falando? Quero escutar um pouquinho aí de vocês, que eu só falei até agora. Como que vocês enxergam isso? Quem que já está nesse momento, né? Está pensando em fazer inovação, ou já iniciou um processo de inovação? Contar um pouquinho quais são os desafios, o que inovou do ano passado para esse, se mudou alguma coisa. Alguém quer contar aí um pouquinho da experiência? Enquanto eu bebo uma água, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão tudo tímidos.
Vamos lá, então vou falando. Vocês sabem que eu falo tudo. Aí falando sobre os componentes pedagógicos, né? Então, novamente, não tem que estar tudo contextualizado? Não tem que estar tudo conversando, tudo olhando para a mesma direção? Se eu tiver cada coisa olhando para uma direção, não vai funcionar, né? Então, portanto, material didático, materiais de apoio, capacitação docente, deverão ser repensados e previstos nesse plano. Como que eu estou fazendo a minha capacitação docente? Não adianta falar para o professor, a partir de agora a gente precisa mudar, né, se vira e tudo mais. Como que eu estou capacitando? Existe algum plano de capacitação desses professores? Né? Que tipo de suporte que eu tenho disponível, por exemplo, para que isso aconteça? Para essa atualização da minha equipe, né? O meu material didático, ele conversa com isso que eu estou propondo, né? Ele tem a ver, então, de repente, se eu quero ser uma escola tecnológica e eu tenho um material que ele não tem nada de tecnologia, está conversando? Se não tiver integrado, se não tiver alinhamento, você vai ter muito mais dificuldade, porque você começa a adaptar. Aí você tem que adaptar uma coisa aqui, adaptar outra coisa ali, aí vira um esforço homérico e você tem muito mais dificuldade de tanto trazer o pai para perto, quanto de construir algo mais estruturado, organizado para o seu aluno, para o seu professor, né? As coisas têm que estar mais elaboradas de uma forma que favoreça, e não que desfavoreça essa inovação. Então, os materiais de apoio, né? Então, eu estou falando de inovação, mas, poxa, eu trabalho com um material X, então, os livros que eu utilizo, né, os livros paradidáticos, de repente, ou os próprios recursos que eu tenho na escola, não tem. Eu quero ser uma escola tecnológica, mas não tem um tablet na sala de aula. Não tem nada de tecnológico lá dentro. E tecnologia também não é só o tablet, né? Ou o Chromebook, ou ter ali o computador. A gente tem tantos recursos legais, tem tantas outras coisas. Lá no Insta do Viva, tem uma parte lá, se não me engano, é de dicas. Eu acho que é de dicas. E lá tem, por exemplo, o cubo holográfico, que eu apresentei, já um ano retrasado, eu acho, que eu apresentei esse cubo. Tem quebra-cabeça, tem sugestão, se não me engano, lá também, de quebra-cabeça em 3D. A criança, né, os alunos montam o quebra-cabeça, por exemplo, aí tem um aplicativo de celular que você aponta para o quebra-cabeça, o desenho levanta, ele sai, ele fica em 3D. Então, de repente, um quebra-cabeça sobre o corpo humano, né? Sobre a estrutura do corpo, e aí tem lá todos os sistemas. O sistema digestivo, o sistema, enfim, ai, Jesus, me fugiu aqui, mas, enfim, tem ali vários conteúdos, e aí o aluno, ele levanta, ele vai mexendo com o celular e ele vai descobrindo uma série de coisas. Tem o cubo, que aí, dependendo do aplicativo, você vê um conteúdo diferente. Tem o cubo, por exemplo, dentro do aplicativo, que vai trazer museus, peças de museu. Então, ali dentro você visita um museu com um cubo na palma da mão e o celular aqui, ó. Gente, isso dá até para fazer na escola. Custa, é muito barato, é super possível. Eu mostro também, a gente até fez uma feira que nós mostrávamos isso nós tivemos uma experiência com, me ajuda, Vanice, microscópio digital, né? Sim, microscópio digital, exato. Digital. Gente, é que nem uma caneta, é uma caneta assim, gordinha, e aí você vai encostando, ele vai ligado no computador, com um cabo USB, coisa mais simples do mundo, e aí você põe na pele, por exemplo, para ver a pele. Nós fizemos essa experiência no morango.
Então, as crianças, as pessoas, né, que estavam passando na feira, vendo ali como que é um morango seco, um morango cristalizado, né, e o morango, a fruta mesmo, in natura. Então, é uma baita experiência. Nossa, olha só, parece que o morango tem pelinhos, né? Olha, mas o que é isso? Nossa, olha, tá embolorando. Então, olha a riqueza que você já está trazendo com um recurso super acessível e possível de você trabalhar. Então, se eu estou falando, novamente, em tecnologia, se eu quero ser reconhecida como uma escola inovadora, digital, eu tenho que ter esses recursos, eu tenho que me preparar para isso. De repente, não é a hora de investir no brinquedão, né? Eu vou primeiro investir em carteiras ou eu vou investir nesse tipo de materiais, por exemplo. E aí, como que se utiliza esses materiais? Esse também é outra coisa, que tem que estar atrelado o quê? Na capacitação docente. Se o professor não tiver capacitado para usar o material, ele não vai usar. Você vai ter de enfeite só, né? Aquela coisa, como eu disse, para inglês ver. Um outro aspecto que a gente traz é sobre os agentes transformadores. Aqueles que se desprenderem com mais facilidade do modelo convencional e iniciarem novas dinâmicas, servirão como referências demais, que observando esses resultados se sentirão mais seguros para iniciarem esse processo de inovação, né? Então, quem são as peças-chave? As pessoas-chave ali que podem auxiliar vocês nessa jornada, né? Os gestores aí a realmente disseminar. Quem serão os multiplicadores daquilo que você está propondo? Então, aquele que abraçou mais a ideia, aquele que está conseguindo se sair bem, que está desempenhando bem, ele pode ser ali convidado, você pode ter uma ação diferenciada com esse pessoal, eles podem ter uma remuneração diferenciada, algum tipo de bonificação, e não só financeira, né? Eles podem ser gratificados com cursos que vão acelerar ainda mais a carreira deles, gente, porque é o seguinte, o que os professores eles têm que ter em mente é que, se eles não se atualizarem, eles estão fora do mercado educacional. Não é que eles não vão ter emprego na sua escola, né? Eles vão estar fora do mercado, porque o mercado inteiro está olhando para isso. As escolas entenderam que ou elas mudam ou elas morrem. E aí, e por isso que a gente está falando sobre isso hoje, né? Que jornada de inovação, como eu faço então para inovar? Para sair desse lugar e mostrar que eu estou sim interessada, que eu quero mudar e tudo mais. Então, eu acho que tem algumas formas aí de você trabalhar com o seu professor, no sentido dele compreender que ele precisa se atualizar, e você pode investir aí, por exemplo, nessa facilitação do acesso a essas inovações, né? Então, como que eles podem te ajudar a fazer essa inovação e o que eles podem receber aí em troca. E como que eles vão te ajudar na disseminação disso. Então, por exemplo, eu tive em um momento no colégio uma dinâmica que foi bem interessante, que eu realizei com todos os professores, na verdade, né? Foi bastante tempo já. E aí, o que eu fiz? Eu descentralizei. Eu não tinha mais... O coordenador, ele ficava muito mais para articulação entre os professores e para a orientação da família, muito mais como esse suporte para a família, do que nesse papel de coordenação em si, né? Onde está tudo centralizado ali no coordenador. Então, cada professor era responsável por uma parte. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma análise e identifiquei em cada colaborador, em cada professor ali, algo que ele fazia de melhor. Isso foi conversado junto com eles também e tudo mais. E onde você acha que você se destaca? Né? Onde você é bom? Onde você fala, putz, isso daqui eu faço e eu faço com propriedade, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo e tal. E aí, normalmente é aquilo que ele faz com mais qualidade, né? É aquilo que ele sabe mais, é o que ele faz de melhor. Então, eu coloquei o nome de todos os professores
e coloquei esse aspecto. Bom, essa professora aqui, ela é extremamente criativa, ela é ótima para dar ideia. A gente faz os álbuns, né, de atividades até o 5º ano. Então, os alunos, eles sugerem um tema, e eles mesmos sorteiam lá, eles mesmos votam e escolhem qual tema que eles vão fazer esse trabalho, que é um trabalho de investigação, um projeto de pesquisa, sobre um tema X, que eles escolherem, né? Às vezes a gente traz para o conteúdo, às vezes não, né? Às vezes não para o conteúdo que já está programado, às vezes são conteúdos a mais, né? Complementares. E aí, esses professores, então essa professora, por exemplo, que era super criativa, ela, a partir daquele momento, ia começar a verificar os álbuns. Agora, os álbuns são responsabilidade dessa professora, porque ela é criativa, eu adorava os álbuns dela, todo mundo falava, nossa, os álbuns, como de onde você tira tanta ideia diferente, tá. Então, ela começou a olhar os álbuns das outras, dando sugestões e tudo mais. Uma outra escrevia super bem. Ela tinha, a escrita dela era extremamente clara, né, com 0 erro gramatical, ortográfico e tudo mais. Então, a gente tinha os blogs. Gente, isso, olha, eu não sei quanto tempo, mas faz mais de 10 anos, com toda certeza faz mais de 10 anos. Então, essa professora, ela ficava responsável por ver os blogs, que era aquilo que a gente apresentava para os pais, os portfólios. Então, ela fazia as correções e tal. A outra via planejamento. Então, cada um, né, era como uma coordenação, um trabalho muito mais integrado, todo mundo se ajudando, todo mundo se sentiu valorizado, porque viram que a gente estava reconhecendo algo que elas faziam de melhor, né, e começou um trabalho muito mais colaborativo, foi sensacional, assim, foi muito mais elaborado, e aí o trabalho da coordenação era fazer esses agendamentos, quando que cada professor ia falar com quem, a gente deixava as aulas extras, de repente, então, essa turma vai estar com aula de inglês, com a professora específica de inglês, e essa vai estar com a professora de música, aí são 50 minutos que essas duas professoras têm para conversar, por exemplo, lá sobre o plano, né? Então, é possível, é só ter planejamento. Um pouquinho de criatividade também ajuda. E aí, tudo isso, falando um pouco aqui de comunicação, né? É importante que esse plano de inovação seja construído e compartilhado com todos, ouvindo colaboradores e alunos, compreendendo as necessidades e os anseios daqueles que constituem o ambiente escolar, né? Não adianta eu fazer, novamente, não pode ser de cima para baixo, né? Não pode ser verticalizado, tem que ser horizontal, tem que ser articulado, todo mundo junto, de uma forma sistêmica, que todos compartilhem, né? Então, ter momentos de escuta, mas olha, ter esses momentos com os pais, uma vez por mês, uma reunião com os pais, para ouvir, né? Eu acho que quando o pai, ele percebe que você está aberto, ele já muda completamente o olhar dele. Ele já muda, poxa, a escola, eu importo para a escola, né? A minha opinião importa, aquilo que eu penso. E aí, quando você cria esse canal de comunicação, evita os ruídos, evita ele falar por WhatsApp, evita ele reclamar com o outro pai nas suas costas, porque tô aqui, me conta, não precisa falar para outro, fala para mim mesmo. Né? E aí mostrar que ele pode participar desse movimento que a escola está engajada aí em fazer. Assim como os alunos, desde a educação infantil, os representantes de sala, né, que você pode ter para poder ouvir o que está legal, o que vocês mudariam. Vai mudando o representante também a cada 2 meses, por exemplo. Olha só, tem N possibilidades, né? Nada é fixo. De repente, uma sala vai ter um representante só o ano inteiro. E na outra, tem 5 alunos que criam muito. De repente, vai ter mais de um naquela sala. Ou eles vão mudando de tempos em tempos, né? Então, assim, é possível. E é isso que eu quero deixar, né? Acho que essa mensagem aqui que eu gostaria de deixar para vocês. Quando a gente fala de inovação,
é repensar o todo, né? É repensar até o seu formato. Será que é direção, coordenação, professores, auxiliares? Para o próximo estágio, por exemplo, também é importante. E, para finalizar, coloquei uma frase aqui que eu acho que é muito bacana, né? Que a gente fala aqui: acreditamos que uma instituição que se abre para o novo não consegue mais retroceder. Ela seguirá pioneira de novos caminhos e se manterá à frente. Portanto, novos projetos passarão a fazer parte dessa dinâmica escolar. Quando você incorpora, implementa uma cultura de inovação, você tem que ter em mente que você o tempo todo vai estar explorando, conhecendo coisas novas. Isso também não quer dizer você colocar um monte de penduricalho, inventar coisas sem sentido. Lembra da intencionalidade pedagógica? Tudo tem que ter uma intencionalidade, né? Mas é possível, você vai perceber que aos poucos isso vai se tornando realmente uma cultura, uma necessidade. E aí, gente, acho que está muito calmo, né? Acho que as coisas aqui estão muito tranquilas, a gente precisa mexer em alguma coisa, onde a gente já vai melhorar, como eu posso aprimorar o meu trabalho. Eu acho que é isso que se espera da escola, que prepara para a sociedade, né? Que realmente tem esse papel social, que entende que a sociedade passa pela escola e, portanto, essa escola ela tem que conversar com esse momento da sociedade. Não dá para a gente ter uma sociedade do século XXI e uma escola do século XIX. Né? Eu acho que é um pouco disso que se trata aqui. É isso, gente. Vocês querem colocar alguma coisa? Deixar aqui um tempinho para vocês compartilharem aí alguma experiência, algo que vocês gostariam de dividir aqui com a gente? Não? Então, beleza, gente. Obrigada pela presença de todos, de todas. Na próxima quarta estaremos aqui de novo. Se vocês tiverem alguma sugestão também, daquilo que vocês gostariam de descobrir, de saber um pouco mais, manda aqui pra gente, que a nossa intenção é realmente contribuir, tá bom? Obrigada, Dani. Obrigada, foi muito bom. Obrigada, E Marta. assim, vou falar rapidinho, meu nome é Marta, sou do município de Catu, eu sempre, quando eu vi logo, eu fiz a inscrição. E, no momento, estou na coordenação, e algo que você traz, que é muito importante, de criar realmente esse espaço de aprendizagem, esse espaço de aprendizagem, de ouvir, da escuta, né? De ouvir o que o outro pensa. E um dos pontos que trouxeram hoje, no momento do AC, foi justamente como a gente conseguir realmente uma reunião com os pais, porque muitos estão trabalhando. E uma necessidade que uma professora pontuou, realmente, é da gente fazer a reunião até no turno noturno, por que não? Para ouvir o que cada pai e cada mãe pensa. Então, isso é muito importante. Então, você trouxe realmente na sua fala esses elementos da escuta, dessa necessidade mesmo de inovar, e que a gente só aprende, só cresce realmente com a colaboração de todos. Então, assim, foi muito importante, eu agradeço muito, certo? Obrigada. Obrigada, imagina, eu que agradeço, mas é isso, né, eu acho que não se muda sozinho, aquela história, né, aqueles ditos populares que fazem todo sentido, uma andorinha só não faz verão. Se a gente quiser se movimentar, porque todo mundo vai ser impactado, né, quando a gente fala de inovar uma metodologia, de inovar a escola, de mudar processos dentro da escola, a gente está falando de uma mudança muito estrutural. A gente está falando de uma mudança que vai impactar a família, os pais, a família, o aluno, os professores, todos os colaboradores, não é só o professor. Então, às vezes, a gente foca muito na mudança ali com o professor, mas a gente não pensa nos outros elementos que estão dentro da escola, que fazem parte dessa mudança, dessa transformação. E aí o trabalho, ele fica frágil, né? Porque
se nem todo mundo está engajado, se nem todo mundo compreendeu para onde que a gente está indo, para onde que a gente está olhando, vão começar a surgir questionamentos e até discussões, até os pais, por exemplo, reclamações que vão tirar a gente do nosso foco, né? Que vão distrair, que vão atrapalhar, ao invés do professor estar focado ali em trazer uma experiência diferente, de trazer uma dinâmica mais engajadora, um trabalho mais reflexivo, de pensar em formas de motivar esse aluno, motivar essa aprendizagem, a gente vai estar tirando o foco e, com certeza, isso vai atrapalhar tanto o nosso trabalho que, assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? E se eu começar a perder aluno? Aí o pai não está aceitando. Se ele não for ouvido, se não for um trabalho democrático e colaborativo, provavelmente você vai ter esse problema. Então, eu sou sempre a favor de evitar, né? Aquilo que pode ser evitado, vamos evitar, porque realmente vai facilitar depois o nosso trabalho lá na frente. Certo, então, obrigada. Você está no caminho. Imagina. Obrigada, gente. Beijos. Até quarta que vem. Estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Bom restinho de semana a todos. Obrigada.